Paz e alegria. Hoje, dia 23 de dezembro de 2020, quarta semana do tempo do Advento, nós estamos finalizando o ano civil, e vésperas, praticamente, véspera de Natal. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a segunda leitura, do ofício das leituras. Peçamos ao Espírito Santo para nos conduzir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, inspirai-me sempre, na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Então, meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar o texto de Santo Hipólito, do Tratado contra a Heresia de Noeto, de Santo Hipólito, presbítero. Então, essa heresia, se tratava de uma doutrina em que considerava Cristo divino, ou seja, não negava a divindade de Jesus, mas, entretanto, considerava a Trindade como sendo três modalidades de um ser divino, e único, certo? E não três pessoas distintas, como realmente o são, ou seja, tudo tanto o Pai, quanto o Filho, é o mesmo Deus em momentos diferentes. Então, o Noeto, ele foi excomungado da igreja. Então, ele escreve aqui, com o título, Santo Hipólito, Manifestação do Mistério Escondido. Então, ele diz assim: o único é o Deus que conhecemos, irmãos, e não por outra fonte que não seja a Sagrada Escritura. Devemos, pois, saber o que ela anuncia e compreender o que ensina. Creiamos no Pai como ele quer ser acreditado, glorifiquemos o Filho como ele quer ser glorificado, e recebamos o Espírito Santo como ele quer se dar a nós. Consideremos tudo isso não segundo o nosso próprio arbítrio, e interpretação pessoal, nem fazendo violência aos dons de Deus, mas como ele próprio nos ensinou pelas Santas Escrituras. Então, aqui ele chama a atenção só de uma coisa: as Sagradas Escrituras, que existe um único Deus e que Deus é conhecido exatamente nas Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, e aqui fala mais que nós devemos conhecer o Pai, glorificar o Filho e receber o Espírito Santo, que ele nos quer dar. O Pai nos quer dar. E então, depois aqui do texto, Santo Hipólito, ele fala sobre o capítulo 1 de São João, do Evangelho de São João, quando ele diz assim: quando só existia Deus e não havia nada que existisse com ele, decidiu criar o mundo. Ou seja, Deus, ele criou o mundo como ele quis e quando ele quis. Do mesmo jeito que ele depois diz: Deus possuía o verbo em si mesmo e o verbo era imperceptível para o mundo, criado. Mas fazendo ouvir a voz de Deus, tornou perceptível. Então, Deus, enviou seu Filho, tornou a palavra visível, a palavra visível, E assim, e tudo para que nós pudéssemos alcançar o quê? A nossa salvação. Tudo isso Deus pensou somente numa coisa: na nossa salvação, Então, e o que eu achei também interessante foi quando ele diz assim, foi ele quem deu a lei e os profetas, Deus, E ao fazê-lo, impulsionou os profetas a falarem sobre a moção do Espírito Santo, para que, recebendo a força da inspiração do Pai, anunciassem o seu desígnio e a sua vontade. Isto, meus irmãos, é o que está acontecendo hoje na nossa comunidade. A nossa fundadora, a Mar, através da moção do Espírito Santo, inspirada, que inspira a ela, traz a inspiração do Pai, para que ela anuncie, a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Olha o nosso tema do selo pastoral,
sermos moldados pelo oleiro. Então, é isso que é fundamental. As nossas lives oracionais, que ela mesma também faz nas terças-feiras. Uma bênção de Deus para cada um de nós, né? E hoje também, meus irmãos, nós fazemos memória, né, a Santo João Câncio, ele, presbítero, ele é professor da Universidade de Cracóvia, na Polônia, né? E ele tinha, né, assim, muitas virtudes, humildade, piedade, caridade, mas também, quando ele terminava as suas obrigações de ensinar, ele se dirigia imediatamente para a igreja, e onde ficava o tempo todo se entregando à oração e à contemplação de Cristo na Eucaristia. Esse, então, meus irmãos, são nossos exemplos, né? Como também hoje, nós temos também quem? Zacarias, né? Isabel, né? Hoje, São João, né? O nascimento, o Evangelho fala sobre o nascimento e a circuncisão de João. Zacarias e Isabel, eles foram fiéis. Zacarias duvidou, mas ele era fiel a Deus, tá? Então, meus irmãos, peçamos a Deus para nós podermos seguir, né, esses ensinamentos, nos aprofundar mais ainda, querer moldar nas coisas de Deus, né? Nos fazer a nossa conversão no dia a dia, né? Viver o que é essencial, né? Procurar essa felicidade que só se encontra em Deus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho, conceder-nos obter a misericórdia do Verbo que se encarnou no seio da Virgem e quis viver entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, meu irmão, a cada um de vocês que nos acompanha. Continue, dê seu like, compartilhe os nossos vídeos, tá? Eu desejo a todos um santo e feliz Natal. Paz e alegria.